Olá novamente, amantes de histórias emocionantes. Hoje veremos a linda história de um velho maquinista que aceita conduzir sua última viagem em uma noite de tempestade. Mas este não é um trem comum. Cada vagão carrega passageiros que perderam a esperança e acreditam que não há mais saída. Durante o percurso, histórias de dor, perdas e fracassos se entrelaçam. Mas, a cada quilômetro, nasce uma semente de algo que eles julgavam perdido: a esperança. Será que existe mesmo um recomeço para quem já não acredita mais? Embarque no último trem da esperança e descubra. A tempestade parecia não ter fim. Raios riscavam o céu com fúria, enquanto trovões ecoavam pela imensidão da noite. Na velha estação esquecida pelo tempo, o relógio enferrujado marcava exatamente meia-noite. As gotas de chuva batiam no telhado como se o céu inteiro estivesse desabando. Ali, no fim dos trilhos, repousava um trem antigo, de aparência desgastada, mas ainda imponente. Suas janelas estavam embaçadas, seus vagões rangiam discretamente a cada rajada de vento. No comando daquela locomotiva, sentado na cabine, estava Elias, um velho maquinista de cabelos brancos como a neve, rosto vincado pelo tempo e olhos profundamente azuis, que pareciam carregar histórias que o mundo havia esquecido. Aquele seria o seu último percurso. Por anos, Elias havia conduzido aquele trem, levando pessoas para seus destinos, vendo chegadas, partidas e despedidas. Mas com o avanço dos tempos, as estações foram se esvaziando, os trilhos se tornaram memórias, e as viagens foram substituídas por pressa, tecnologia e indiferença. Hoje, quase ninguém mais olhava para aquele trem. Quase ninguém. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. O velho maquinista olhou pela janela e percebeu figuras surgindo lentamente, como sombras recortadas pela luz dos relâmpagos. Eram pessoas. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos se aproximando, alguns de cabeça baixa, outros abraçando mochilas surradas, alguns sequer tinham bagagem, apenas os olhos carregados de tristeza. Elias abriu a porta do vagão de entrada, ajeitou o chapéu e, com um tom grave e acolhedor, anunciou: "O último trem da esperança está partindo. Todos que buscam recomeçar, sejam bem-vindos." Sem fazer perguntas, um a um, eles subiram. Cada passo parecia pesado, como se carregassem mais do que simples malas. Levavam consigo suas dores, frustrações e cicatrizes invisíveis. Quando o último passageiro embarcou, Elias puxou a alavanca, e lentamente o trem começou a se mover, vencendo os trilhos molhados, como se desafiasse não apenas a tempestade lá fora, mas também as tempestades que cada um trazia dentro de si. No primeiro vagão, sentada próxima à janela, estava Helena, uma mulher de 30 e poucos anos, olhos castanhos apagados e cabelos desarrumados. Ela segurava com força uma carta amassada, manchada de lágrimas. Naquela carta, estavam as palavras que colocaram fim ao seu casamento. "Não sou mais capaz de te amar", era a última frase. Helena havia acreditado por anos que seu amor poderia sustentar os pedaços de uma relação quebrada. Mas agora, sentia-se vazia, sem chão, sem direção. No segundo vagão, Lucas, um jovem de 19 anos, encarava o chão. Seus tênis estavam rasgados, e suas mãos tremiam de frio, ou talvez de medo. Ele havia fugido de casa. Não suportava mais os gritos, as discussões, a ausência de amor. Sentia-se invisível no próprio lar. Carregava no bolso uma folha amassada com seus desenhos, rabiscos que eram, talvez, os únicos pedaços de si que ainda acreditava serem bons. Mais à frente, no terceiro vagão, estava a Dona Marina. Idosa, franzina, olhar perdido pela janela. Há 3 meses havia enterrado o marido com quem viveu 52 anos. Desde então, a casa ficou silenciosa, as manhãs perderam o cheiro de café, e as noites tornaram-se eternas. Ela não entendia como era possível viver sem quem foi sua metade durante toda a vida. E havia muitos outros. Paulo, um empresário que perderá tudo e agora duvidava do próprio valor. Clara, uma jovem que carregava o peso da rejeição e de sonhos desfeitos. Miguel, um homem que lutava contra uma doença, sem saber se teria forças para continuar. Cada vagão parecia carregar uma história. Cada assento, um pedaço de um coração partido. Conforme o trem avançava, os sons da tempestade pareciam se distanciar.
Lá dentro, um silêncio quase absoluto tomava conta, interrompido apenas pelo som cadenciado dos trilhos, um tic-tac metálico, como se fosse o relógio da vida, dizendo que o tempo ainda estava passando. De repente, uma voz suave e profunda ecoou pelo sistema de som do trem. Era Elias. Sejam bem-vindos. Este não é um trem comum. Aqui, cada um de vocês carrega mais do que imagina. Mas saibam, enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto o trem se move, há caminho. Os passageiros se olharam, desconfiados. Alguns abaixaram os olhos, outros apertaram com mais força os objetos que traziam consigo. Mas, curiosamente, ninguém quis descer. O trem seguia por trilhos que pareciam não ter fim. Passava por campos escuros, florestas sombrias e túneis intermináveis. Em cada passagem, os próprios reflexos dos passageiros apareciam nas janelas, e, por vezes, pareciam ver não apenas a si mesmos, mas também lembranças, erros, arrependimentos. Mas, lentamente, algo começou a mudar. Helena, pela primeira vez, não olhou para a carta. Ao invés disso, olhou para a senhora sentada ao seu lado, uma mulher desconhecida, de sorriso gentil. Trocaram um olhar, depois um tímido boa noite. Começaram a conversar. E, nas palavras simples, Helena percebeu que sua dor não era a única. E que ela não estava sozinha. Lucas, o jovem de 19 anos, abriu seu caderno de desenhos. Um homem sentado à sua frente, careca, de barba longa, percebeu e comentou: Você desenha muito bem. Lucas sorriu, meio sem jeito. Era talvez o primeiro sorriso sincero em meses. Eu gosto. Respondeu. Já pensou que isso pode ser seu futuro? Seu presente? Era uma pergunta simples, mas que entrou em seu peito como uma faísca. Dona Marina foi surpreendida quando uma criança, de cabelos cacheados e olhos vivos, correu até ela e, sem motivo aparente, se sentou ao seu lado e segurou sua mão. A menina olhou para ela e disse: Minha avó também virou estrelinha. Mas mamãe diz que as estrelinhas brilham pra gente nunca se perder no escuro. Os olhos de Dona Marina se encheram de lágrimas, não de dor, mas de algo que ela achava que nunca mais sentiria: esperança. E assim, vagão após vagão, pequenos gestos começaram a acontecer. Palavras, olhares, sorrisos. Como se, naquele trem, algo invisível estivesse agindo. Como se, dentro de cada passageiro, uma luz esquecida começasse, timidamente, a se acender. O velho maquinista sorria em silêncio, observando tudo pelos espelhos da cabine. Sabia que aquele trem não era apenas metal, vapor e trilhos. Era mais. Era um instrumento. Uma ponte. O tempo seguia. E, pouco a pouco, as nuvens começaram a se dissipar. A tempestade lá fora se acalmava. E, curiosamente, as tempestades internas também. Quando o relógio da cabine marcou 3 horas da manhã, uma placa surgiu à frente dos trilhos: Estação Recomeço. O trem diminuiu a velocidade. As portas se abriram. Lá fora, não havia uma cidade, nem prédios, nem ruas. Apenas um caminho. Um campo iluminado pela luz suave da aurora que começava a nascer. Uma trilha. E uma placa bem simples: Aqui termina a viagem. Aqui começa o caminho. Os passageiros se levantaram, um a um. Alguns ainda hesitantes, outros firmes. Carregavam as mesmas malas, sim. Mas agora, algo havia mudado. Helena apertava nas mãos uma folha nova. Não mais uma carta de despedida, mas uma folha em branco, pronta para reescrever sua história. Lucas segurava seu caderno, agora aberto, com novas ideias, rabiscos, principalmente, coragem. Dona Marina levava no bolso uma pequena estrela de papel que a menina lhe dera, um lembrete de que o amor nunca morre. Paulo, Clara, Miguel e tantos outros. Todos desceram e começaram a caminhar. Quando o último passageiro tocou o chão, Elias puxou novamente a alavanca. O trem, lentamente, começou a se afastar. As luzes dos vagões foram se apagando, uma a uma, até que o velho trem sumiu no horizonte. E, no silêncio da madrugada, só ficou o som dos passos. Passos de quem entendeu que, enquanto há vida, sempre haverá um novo caminho.
E que, às vezes, a esperança chega no último trem. Gostou? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal.